mas eu senti no meu coração hoje que Deus quer falar algo diferente nos nossos corações hoje. Amém? Pega a tua Bíblia aí já. Nós estamos hoje, nós vamos falar a continuação, um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações esse mês. Na verdade, hoje vai ser o último culto da série Paulo, Apóstolo de Cristo, porque nos próximos 2 sábados, depois eu vou falar para vocês, nós temos algo especial nesse sábado que vem e no outro sábado. Então, o nosso mês, ele vai ser curto, então eu vou encerrar hoje a série sobre a vida de Paulo. Eu creio que mais para frente a gente vai falar mais sobre a vida de Paulo, porque ela é uma vida, né? Paulo foi um homem que transformou a igreja e tem nos transformado até hoje, com as suas palavras, as suas cartas, as suas epístolas, aquilo que você estuda. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho aí, né, sobre essa série, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Quem conhece o Apóstolo Paulo aqui da Bíblia? Não o Paulo lá, teu vizinho, o Apóstolo Paulo. Tem algum Paulo aqui? Alguém chama Paulo aí, não? Ninguém? Tem um lá, tem um Apóstolo Paulo lá. Amém? Pega a sua Bíblia, abre ela em 1 Coríntios 9. Já me deu calor aqui, eu acho que eu vou tirar isso aqui. 1 Coríntios 9, no versículo 19. Amém, galera? Não fica acanhado, não fica com vergonha, com medo, com sono. Deixa Jesus falar no teu coração através da palavra. E eu sei que Deus vai falar aos nossos corações através da palavra. Fica ligado aí no seu lugar. Porque eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem nos entregado e vai nos entregar nessa noite, Ele vai, no mínimo, estremecer o teu coração. Amém? Está preparado? Está preparada? Amém? 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler versículo 19 até o 23 por enquanto. Aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Coríntio, e ele fala isso, ó: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi com os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. 21. Quando estou com os que não seguem a lei, também vivo de modo independente da lei, para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. 22. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. 23. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Amém? Dá um glória a Deus aí. Fala glória a Jesus pela sua palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar antes da palavra. Jesus, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Que nada venha atrapalhar o objetivo da tua palavra em nossos corações essa noite, Pai. Como diz, Pai, a parábola do semeador. Que essa palavra venha cair em terra boa, Jesus. Que essa palavra não venha cair em terra que vai sufocar, em terra que não vai germinar. Essa palavra tem que cair num coração bom, e os corações bons estão aqui nessa noite, porque nós abrimos o nosso coração, e quando nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, Senhor, o Senhor germina essa palavra e ela dá fruto. Amém? Espírito Santo, vem aqui através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Nós vamos falar algo hoje bem rápido, mas algo que Jesus tem colocado no meu coração nesses últimos meses. Se chama servidão. Fala aí para você, servidão. Existem 2 tipos de servidão, e aqui o apóstolo Paulo, ele está resumindo a vida dele depois que ele conheceu Jesus. Quem conhece a história do apóstolo Paulo aqui? Quem já leu lá que ele era perseguidor da igreja? Quem não conhece, seja sincero, fala: eu nunca li essa história aí não. Então eu vou te explicar rapidinho, para você não ficar perdido. O apóstolo Paulo, o nome dele original é Saulo. Vocês viram no sábado passado, quem estava aqui no sábado passado? O pastor Wander falou rapidamente sobre o nome de Paulo, né, e Saulo. Saulo, o que significava Saulo? Vamos ver se vocês estão ligados aí do sábado passado.
que significa? Não sabe, gente? O que significa Saulo? Importante, grande. E o que significa Paulo? Vocês não estavam aí sábado passado? Ó, tem um crente aí que estava prestando atenção. E Paulo significa pequeno. Quando Saulo, ele era fariseu e ele perseguia a igreja primitiva. Preste atenção aqui, ó, Jesus, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia e ele é ascendido aos céus. E a partir desse momento, lá em Atos capítulo 1, você vai ver a igreja sendo formada. E aí vem os apóstolos de Cristo, depois vem o apóstolo Paulo, esse homem que a gente está falando aqui hoje. E ele tem um encontro com Jesus num dia na estrada chamada de Damasco. Amém? Você já deve ter escutado essa história em algum momento da tua vida, ou pelo menos ouvido falar. E nesse dia, ele estava, né, tem algumas teorias que falam que ele estava de cavalo, tem outras que ele estava de camelo, tem outras que estava de boi, que ele estava de a pé, enfim, independente da forma que ele estava, né, independente de qual animal ele estava, ele caiu e teve um encontro com Jesus ali naquela estrada. E a partir daquele momento, se você ler, e eu te desafio a ler essa história, a história da vida do apóstolo Paulo, você vai ver que a partir do Atos 4, 5, 6, eu não lembro agora certinho qual capítulo, vai começar a contar a história do apóstolo Paulo, e ali ele tem um encontro com Jesus e ele fica cego, amém? E ele fica cego e ele vai para uma casa lá na rua, como que é, rua direita, alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça agora, e ele vai até essa casa e chega um servo de Deus lá e ora por ele e fala assim, ó, Deus me mandou aqui porque Deus tem um plano, Deus tem um chamado. Fala assim, Deus tem um chamado na minha vida. Amém? E aí o apóstolo Paulo, depois desse encontro, irmão, não foi assim, ó. O apóstolo Paulo teve um encontro, daí ele falou assim, espera aí que eu vou ver se eu quero servir a Deus mesmo, a Jesus. O dia que ele ficou cego, ele teve um encontro com Jesus, ele fala assim na estrada, ele fala assim, quem és tu? Porque ele fica cego, ele pensa que é um homem, pensa que é alguém, e aí o próprio Jesus, a voz audível de Jesus fala para o apóstolo Paulo naquela estrada, sou eu, Jesus, a quem você, Paulo, persegue. E naquele momento, Paulo entrega o seu coração, ele vai para essa casa, ele volta a ver, ele se batiza ali com os irmãos daquela igreja local, e ele começa uma jornada, meu irmão, uma jornada que ecoa até hoje no meu e no seu coração. Sabe por quê? Porque ele falou sim para o chamado dele. E às vezes você está aí sentadão, eu estou aqui de pé, e Jesus está nos dando chamados, e nós estamos falando, peraí Jesus, peraí que eu tenho que ter mais idade, não Jesus, peraí que primeiro eu tenho que me formar, não Jesus, peraí que primeiro eu tenho que ganhar dinheiro, né? A gente vê, eu principalmente converso com muitos jovens, e a maioria dos jovens quando a gente vai falar sobre, às vezes casamento, sobre algumas coisas relacionadas à vida pessoal, a maioria dos jovens, eles falam assim, eu sempre tenho alguma coisa para fazer antes de servir a Jesus. Amém? Você está conseguindo entender? Então o apóstolo Paulo, ele chega aqui e passa o tempo e ele começa a servir Jesus. Se você for ver ali Atos, daí você vai para 1 Coríntios, 2 Coríntios, todas as epístolas você vai ver o apóstolo Paulo levando o evangelho puro, genuíno e de poder, vendo Jesus usar ele de umas formas extraordinárias, e vendo Jesus usar ele ressuscitando pessoas, vendo Jesus usar ele trazendo cura aos enfermos. Ele estava fazendo aquilo que Deus tinha chamado ele a partir daquele momento, que ele falou sim para o chamado dele. E a gente chega aqui em 1 Coríntios capítulo 9, depois de um tempo, e aqui ele começa a dar algumas instruções. Se você for ler do capítulo 1 até o 9, você vai ver que ele começa a instruir a igreja. Você vai lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre o caráter da sua pregação, ele vai falar sobre as divisões que existiam na igreja já naquela época. Você acredita que existia na época ali, ó, logo depois de Cristo, 70, 80, 90 anos depois de Cristo, que Cristo morre e a igreja começa a ser, né, um organismo vivo, vamos dizer assim, já tinha problema, já tinha divisão, então isso não é de hoje. E aí Paulo começa a rebater isso, começa a falar, irmãos, vocês precisam se unir, irmãos, vocês precisam estar num só espírito, num só propósito, vocês precisam estar com a visão alinhada no nosso Senhor Jesus. E chega nesse momento, capítulo 9, aqui o apóstolo Paulo, ele fala isso que a gente acabou de ler, ele fala assim, ó, eu era livre. Quem é livre aqui hoje? Levanta a mão. Tem gente que não é livre, tem gente que não levantou a mão, acho que não é livre. Quem é livre, ele levanta a mão. Irmão, imagine você hoje, agora, se você tivesse um encontro com Jesus na estrada da Tancredo Neves, ó, não é de Damasco, mas é da Tancredo Neves. Se você saísse do culto de hoje, presta atenção aqui, se você saísse do culto de hoje,
e você tivesse um encontro sobrenatural com Deus, e você nesse encontro, você saísse aqui com o seu carro, com sua bicicleta, com sua moto, com a pé mesmo, do jeito que você for, e algum ponto dessa estrada da Avenida Tancredo Neves, você visse uma luz forte, e você ficasse cego, como que você reagiria? Você já parou para analisar? Você ia se desesperar? Eu estou cego! Ai, Jesus! Perdão, Pai, eu não queria, Pai. Claro que eu estou brincando com você, mas eu estou pensando, fazendo você pensar uma coisa que eu estava pensando esses dias. Às vezes a gente, presta atenção aqui, a gente fica esperando algo do sobrenatural acontecer para a gente falar sim para Jesus. Você já se pegou pensando isso? Não, se Deus falar comigo, eu vou fazer isso. Não, se acontecer isso, eu vou pregar o Evangelho. Como o Guto disse no início, a gente estava conversando vindo do carro, né? E ele até falou assim, olha, eu acredito que Deus me mandou esse emprego novo, porque Ele precisa lapidar algo na minha vida, né? Mais ou menos assim que ele falou. Porque ali eu vou perder um pouco da vergonha e eu vou, com certeza, ir para o ministério. Irmãos, nós precisamos estar ligados naquilo que Deus quer de nós. Você precisa estar ligado, você precisa estar aqui hoje, irmão, não apenas achando que você veio no culto simbiose, nossa, eu estou lá com os jovens, eu estou aqui, eu estou sentado. Irmão, Deus, a cada segundo que passa, Deus, Ele quer que o propósito e o chamado dEle para você se cumpra. E aí, se eu perguntar para você aqui hoje, como o apóstolo Paulo disse ali, eu me tornei escravo de todos, para benefício de muitos. Irmãos, o que você tem deixado de lado, para que muitas almas se rendam a Jesus? Pensa aí agora, vai lá, vamos pensar agora, o que você está deixando de lado, o que você está abrindo mão, para que o Evangelho da salvação chegue na vida dos seus irmãos? Pensa aí agora. Nós precisamos pensar nisso, irmão, você precisa pensar nisso. A gente está vivendo esses últimos dias, esses últimos tempos, esses últimos anos, depois da pandemia principalmente, nós estamos vivendo às vezes um evangelho raso. Irmão, eu falei uma coisa no grupo do WhatsApp hoje, e eu procuro às vezes essas oportunidades, para nessas oportunidades dar uma cutucada em vocês. Por quê, irmão? O evangelho não depende do Marco. O evangelho não pode depender do pastor Marco. O evangelho não pode depender do pastor Barroso. O evangelho não pode depender de algumas pessoas. O evangelho precisa ser apregoado por todos. Irmão, você está sentadão aqui, Deus está te levando a lugares, seja pelo teu trabalho, seja pelo teu escola, faculdade, seja por o que for. Aí entra a palavra que a gente acabou de ler nessa noite. O apóstolo Paulo está falando assim, quando eu estava com aqueles que eram judeus, eu me transformava em judeu. Cara, eu li isso aqui, eu já conhecia essa passagem, mas quando eu comecei a refletir sobre essa passagem, eu entendi o seguinte, o apóstolo Paulo estava falando assim, você tem que se fazer de louco para ganhar os loucos. Irmão, a gente quer viver um evangelho que não, eu tenho que vir na igreja, se eu sair ali fora, porque se eu for lá com os meus amigos em tal lugar, por exemplo, sair com eles, vou lá no Lusitano, mas aí eu posso ser, como que fala, eu tenho que, vai que eu vou pecar, que não sei. Irmão, a gente está vivendo um evangelho de Nutella. Você não tem força nem para ir num lugar que você vai lá com os seus amigos e falar de Jesus para eles lá. Nem precisa falar, as suas atitudes. Hoje eu falo. Claro que tudo é que eu estou quebrando o microfone. Tudo é um processo, mas a gente precisa se posicionar. Já não é mais tempo de você que está aqui hoje, seja visitante, não é visitante, irmão. Jesus tem pressa de usar o seu chamado em favor do Evangelho. Jesus, Ele tem pressa em usar você, mulher, menina. Jesus tem pressa de usar você, independente da sua idade. O que você está fazendo? Qual ferramenta você está usando para que o Evangelho está sendo apregoado? Ou você está preocupado? Nada contra, galera, porque eu também estou tentando voltar para essa vida, mas eu estou só preocupado em malhar. Quero malhar, porque eu quero ficar forte, daí eu vou andar assim, Nada contra isso. Estou tentando voltar lá com o Bebeto lá, já deu migué nele na quinta.
Irmão, mas isso não pode ser prioridade na nossa vida. Se Deus me mandar lá naquele funcional lá, eu tenho certeza, porque Ele está me mandando lá, que alguém de lá precisa me ver. E se eu tiver a oportunidade lá, alguém vai escutar falar do exemplo de Cristo através da minha vida. Você está entendendo? Então a gente precisa acordar, você precisa parar de ser religioso. Eu lembro uma palavra que o pastor Ronan falou aqui há uns meses atrás. Ele falou que Deus não cabe na nossa caixinha de religião. E é isso que eu e você precisamos perder, a caixinha de religião. Espera aí que eu vou pegar minha caixinha e vou para o culto agora. Aí eu saio do culto, eu vou para casa, deixo a caixinha em casa, aí eu vou para os meus amigos, aí ninguém sabe que eu sou crente, ninguém sabe que eu sou cristão, ninguém ouve uma palavra de ânimo de mim. Eu estou lá no meio dos meus amigos lá, seja do trabalho, seja não sei o que for, as pessoas falam, aconteceu isso, é verdade, está feio, está coisa, tá... Não, irmão, em nome de Jesus, cara, vai melhorar. Não, essas vacinas vão dar certo em nome de Jesus. Não, a pandemia vai passar em nome de Jesus. Cara, pode estar desmoronando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, irmão, você tem que se posicionar. Eu tenho pedido para Deus, nas minhas orações, eu tenho falado de Jesus diárias. Falo, Jesus, me segura. Porque eu tenho um temperamento complicado. Às vezes eu vou e dou umas voadoras. Voadora no sentido, de palavras, e eu estou me segurando, e eu sei que o tempo para cada um é diferente, claro que é diferente, mas o posicionamento que Jesus espera de nós é o mesmo. Está entendendo? O tempo para eu entender algo na minha vida pode ser, não é diferente da minha e da sua vida, mas o nosso posicionamento tem que ser o mesmo. Nós temos que falar sim para Jesus. Você tem que falar sim para o teu chamado, irmão. Você que está aqui hoje, você está vindo nesses cultos, você precisa dar fruto. Como que você está lá no teu trabalho? Você está se envolvendo ou você está sendo influência? Como que você está no ambiente que você trabalha? Não estou dizendo que você tem que ser o xarope, Que não, por favor, não me coloque essa música, que essa música não fala de Deus. Não é assim. Mas, irmão, se posicione, irmão. Se posicione aonde você estiver. Aqui o apóstolo Paulo fala, eu vivi debaixo da lei, para ganhar aqueles que estavam debaixo da lei. O que ele está falando? Eu vivi com os religiosos, me fiz de religioso, mas na hora certa, na hora oportuna, eu ganhei eles para Cristo. Você está vindo na igreja, seja 1 ano, 1 mês, 2 anos, 5 anos, 10 anos, irmão, existe uma coisa que a Bíblia nos fala, que existe um tipo de árvore, e se essa árvore não der fruto, ela vai ser cortada. Jesus falou isso, não foi o apóstolo Paulo. Jesus falou, se não dá fruto, o próprio Jesus, ele chega e fala assim, olha, existe uma parábola que fala assim, que existia uma árvore e ela não estava dando fruto. Aí chega o rapaz lá, o jardineiro, e fala assim, não, dê mais um tempo, vamos cortar ela. Ele fala, não, dê mais um tempo, vamos ver se daqui 1 ano ela vai dar fruto. Se ela não der fruto, você pode podar. E a gente esquece que Deus, ele é amor, mas Deus também requer coisas, irmãos. Deus está requerendo a sua vida, o seu posicionamento, o seu chamado. Deus tem pressa de te usar, isso tem queimado no meu coração. Se Deus me usa, se Deus usava cada um de vocês aqui, foi o que eu falei lá no grupo do WhatsApp, voltando lá naquela conversa. Quem estava no grupo, viu o que eu falei assim, mas tranquilo, aqui nós temos 190 pastores para mandar mensagem para esses jovens que saíram, e eu estou tranquilo, porque não depende só de mim. Você está entendendo? Irmão, viver o Evangelho é abrir mão. Viver o Evangelho é fazer o que você não gosta. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida infeliz, Estou indo para a igreja, eu vou lá servir Jesus. Não é isso. Mas vai chegar situações na sua vida que você gostaria de estar sentado na frente da tua TV, jogando um Play 4, é Play 4 ainda, Eu tenho 5 já, Play 5 já, e você não vai poder, por quê? Porque você vai ter que servir a Jesus, meu amigo. Tem dia que você vai querer estar lá no PC jogando, sei lá, o Free Fire, você pode, mas você precisa equilibrar a sua vida e falar assim, eu preciso servir Jesus. Você tem dia que você vai querer não vir no culto, e aí o pastor Marco falou para você assim, cara, vai dar abertura lá para mim, ou vai trazer a palavra, você fala, nossa, hoje que esse frio, eu queria estar em casa, e você vai ter que vir aqui servir. Tem dia que você vai estar andando com o seu carro, você vai enxergar uma família no sinaleiro, e o Espírito Santo vai queimar no seu coração, fala,
para e fala com eles, vê o que está acontecendo, nem que você tenha 10 pila no bolso, para e fala com essas pessoas. Tem dia que você vai não querer fazer isso, mas o Espírito Santo vai te pedir para fazer isso, irmão. Você está entendendo? Você está entendendo? O que mais nós vemos hoje dentro das igrejas são pessoas que desistem ou enterram o seu chamado. E isso é muito sério porque existem coisas que têm consequências momentâneas. Fala aí para você, consequências, fala alto, vai, consequências momentâneas. Mas existem coisas que têm consequências eternas. Quer que eu te prove? Jesus, Ele é o fera. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus, Ele não era muito... a gente se equivoca da forma que a gente acha qual era o temperamento de Jesus. Jesus, Ele era firme. Jesus fala assim, ó, aquele que pega, coloca a mão no arado e olha para trás. Jesus, Ele não está falando assim que vai lá para trás, não, Ele só fala assim, você pegou no arado e só deu uma olhadinha. O que Jesus está falando? Você pensou em desistir, você já não serve para o reino. Você tem noção do que é isso? Por que Jesus está falando isso para mim e para você hoje? Porque Ele está ansiando que eu e você sejamos jovens, adultos, maduros. Você precisa ser maduro, você precisa parar de vir no culto, querer dormir no banco, você precisa de querer vir no culto e falar assim, eu preciso receber o Espírito Santo. Sabe por que eu falo isso? Porque o próprio Jesus falou assim, se você que é pai, dá coisas boas para o seu filho, imagina Deus, vai dar coisas boas para você. E sabe o que Ele fala? Ele fala assim, ó, se você pedir, o Espírito Santo Ele vai dar para você. Tem gente que vem na igreja e não pede nada do Espírito. Tem gente que vem na igreja, male canta. É um lugar que a gente está, irmão, a gente está aqui em comunhão, a gente está aqui reunido. Eu tenho tentado mudar as minhas atitudes em adoração, a cada culto. Eu tenho tentado tirar de dentro de mim, porque nós somos carne, nós somos falhos, você e eu, se nós não nos policiarmos, daqui a pouco, a gente está aqui por estar. Daqui a pouco você está pegando o teu chamado, abrindo um buraco, jogando ele lá dentro, enterrando o teu chamado e fala assim, não quero saber. E isso vai te trazer consequências eternas. Existem consequências que são terrenas, mas existem consequências, meu irmão, que é eterna. Sabe por quê? Por que Jesus falaria sobre galardão? Você sabia que você um dia vai ser galardoado? Que é? Quem sabe o que é galardão, levanta a mão aí. Quem não sabe, levanta a mão. Galardão é um presente. Galardão é um mérito. Um dia Jesus falou assim, olha, vai chegar um dia, presta atenção, vai chegar um dia, obrigado Mari, que Jesus te abençoe com essa água, que eu estava com a boca seca. Vai chegar um dia, irmão, que todo joelho se dobrará, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E também vai chegar um dia que Jesus vai falar, vem cá, agora fulano, beltrano, ciclano, eu que sou pastor, às vezes eu fico, me apego, pensando em uma coisa, falando, cara, mas é muita gente, mas Deus é tão poderoso, e nós somos tão rasos hoje na nossa visão, que a gente não consegue visualizar Jesus nos presenteando, Jesus nos dando méritos. A Bíblia fala sobre isso, méritos. E por que Jesus falaria sobre méritos? Porque Ele dá para nós algo, e Ele vai esperar uma vida toda para ver como que você vai lidar com aquilo que Ele te deu. Eu vou te fazer uma pergunta, erga a sua mão assim, ó, assim, bem na frente do seu rosto. Agora eu quero que você imagine Deus colocando na sua mão algo chamado, é para você, cada um individual. Você está enxergando no mundo espiritual aí agora o seu chamado, e Ele está sentando na sua mão aí agora. E aí você tem a oportunidade, Deus está falando assim, ó, a partir de hoje, filho, eu estou te dando esse chamado, eu estou te mostrando, eu estou te dando sabedoria, o entendimento sobre esse chamado, e eu vou começar a esperar para ver o que você vai fazer com o teu chamado. Agora abre os teus olhos, se você tiver com os olhos fechados, olha para a sua mão. Irmão,
o nosso chamado está aqui, ó, na palma da nossa mão. Pode abaixar sua mão. O seu chamado nunca mudou. O seu chamado nunca vai mudar. O que muda é a nossa atitude. O que muda é as nossas escolhas. Eu me lembro, mais ou menos, há uns 16 a 17 anos, para mais, atrás. Um dia eu fui ungido, numa igrejinha pequenininha, lá no Santos Dumont. E naquela época eu não tinha noção do que era o chamado. E aí a pastora foi, ungiu a minha cabeça, né? Colocou o óleo da unção, o óleo, orou com a gente, estava num momento específico. E daquele momento eu senti algo de Deus. Eu falei, nossa, eu tenho um chamado. Mas não é isso que nos traz um chamado. Às vezes fala, não, mas ninguém orou por mim, não estou falando que é essa atitude que vai te trazer um chamado. Estou falando que aquele dia eu senti através dessa oração que eu precisava despertar para algo. Aí eu vou falar para você, eu já estava preparado já no outro dia para sair, né, concretizando aquilo que Deus queria para mim? Não, porque é um processo. Mas no meu coração eu aceitei o chamado. Irmão, você está aqui hoje, e Deus tem falado muito ao meu coração, sobre algo que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Nós precisamos ganhar os que estão ao nosso redor. Irmão, eu vou fazer uma pergunta para você e você vai responder para o seu coração. Como a sua família te vê? Como seus pais, se você tiver pais, como seus irmãos, como seus primos, como seus tios, como os seus parentes, seja ele aos seus olhos bons ou ruins, independente disso, não estou falando para você julgar os seus parentes aqui não, estou fazendo uma pergunta, como eles te vê? Olha que interessante, o próprio Jesus se preocupou e perguntou para os discípulos um dia, falou assim, o que os outros dizem que eu sou? É verdade ou não é? O que eles responderam? Responderam assim, Jesus, tem gente que diz que você é João Batista que ressuscitou. Jesus, tem gente falando que você é o Elias, profeta, que ressuscitou também e está fazendo milagres. E aí Jesus, ele vai e olha para os seus 12 discípulos, ele fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Irmão, se você fizesse essa pergunta para as pessoas que te rodeiam, o que elas iam dizer de você? Você já parou para analisar isso? Às vezes a gente acha que vive no mundo da ilusão, a gente acha que a gente vive num mundo dentro dessa igreja. Irmão, um dia Deus vai requerer aquilo que nós estamos fazendo com o nosso chamado. Um dia Deus vai requerer aquilo que Ele colocou no seu coração um dia. Um dia Deus vai falar assim, e aí Dani, e aí Marco, e aí Benjamin, e aí Rebeca, o que vocês fizeram com o chamado que eu dei para vocês? O apóstolo Paulo, ele podia muito bem ter tido aquela experiência sobrenatural, mas não ter dito sim para o chamado de Deus. Ele poderia muito bem, e é o que acontece com a gente, muitas vezes, a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem algo sobrenatural, a gente tem uma experiência, né, de outro mundo, a gente recebe o dom de línguas, profetizar e tal, e a hora que é para a gente acertar o gol, pum, a gente fala não. A gente faz isso. Então você está sentado aqui nessa noite, sabe por que Jesus trouxe você aqui nessa noite? Porque Ele precisa te usar. Eu sempre falo isso nas minhas pregações, se Jesus não precisasse de nós, por que Ele nos criaria? Se Jesus não precisasse de mim, de você, por que Deus daria o seu Filho, Jesus, por nós? Irmão, se posicione. Vou falar uma coisa, pergunte, né, de forma coração, no seu coração, pergunte assim, o que os outros dizem quem eu sou? Aí eu perguntei para você sobre a sua família, o que a sua família diz de você? Por que eu falei família? Porque família é mais perto. Irmão, se preocupe sim, em se fazer de louco para ganhar os loucos. Se preocupe de se fazer de desentendido para ganhar os desentendidos. Se preocupe de se fazer de bobo para ganhar os bobos. Se preocupe de se fazer de inteligente para ganhar os inteligentes.
O apóstolo Paulo está falando isso, você precisa ser o camaleão espiritual. Quem quer ser camaleão espiritual aqui? O camaleão espiritual, presta atenção, ele não vai ser o crente 007, não é isso. Você não vai, né? O camaleão ele faz o quê, né? Ele vai lá e fica da cor do ambiente para como que é? Como? Obrigado, a galera tá ligada. Se camuflar, não é para você se camuflar e ficar camuflado 24 horas, mas é para você se camuflar e na hora certa, sabe aquela hora assim, que Deus vai dar, aquele dia, aquela hora, aquele momento, você vai fazer e puf, ganhei para Jesus. Às vezes vai ser por palavra, puf, falei um negócio, pegou o coração do cara, da menina, de alguém, ou vai ser por atitudes, nossa, eu pensei que ele ia fazer isso e ele fez aquilo, meu Deus. Jesus, a palavra de Deus, ela nos fala que nós temos que matar os nossos inimigos, não é verdade? Mentira, gente. Jesus, a palavra de Deus fala o quê? Que nós temos que orar, abençoar. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas às vezes a gente chega na igreja com 300 inimigos nas nossas costas, e aí a gente esquece que Jesus pede para nós orar por eles. Jesus pede para nós darmos presentes, e quando a palavra de Deus fala para você dar presente para o seu inimigo, eu entendo da forma espiritual. Qual é o maior presente que você pode dar para uma pessoa? Qual é o maior presente? Eu vou falar a palavra completa, é oração, porque só orar não adianta, é orar e agir, está entendendo? Oração, você ora e age. Vou contar uma história que eu contei, não sei se eu já contei no culto, eu acho que eu contei, sei lá, não sei, aqui na igreja para alguém, para uma galera que estava junto. Existia uma situação há 6, 7 anos atrás, eu acredito. Eu estava jogando bola e aconteceu uma situação ali, o pau quebrou, filho. Nós com o nosso time quebrou e o pau quebrou no outro time. E eu não querendo tiraram a minha responsabilidade, mas eu fui me defender, amém? Dar umas capoeiras. E a gente acabou brigando, e na situação estava meu pai, cara, e eu não consegui ver o meu pai, um piazão da minha idade, foi para cima do meu pai com 60 anos de idade. Aí eu falei, filho, aqui não, cara. Aí eu esqueci que eu era crente. Faz aí, velho. E eu fui para cima do cara e, né, falei, que filho, você fica tranquilo já. O bom fosse se eu ficasse só no quase, mas nós fomos pro soco mesmo. E beleza, rolou o soco e eu fui defender meu pai, né? Quem? Sangue de barata, ninguém, não faça isso, não estou falando para você fazer isso, pelo amor de Deus. O certo eu era ter dado um pé para trás e falar assim, Jesus me segura. Mas eu errei. Irmão, e eu fiquei carregando aquilo por um tempão na minha vida. E esse ano, em janeiro, a gente foi jogar o campeonato Fardosk ali. E esse rapaz estava no jogo, à noite. Era uma quarta-feira, não sei se era quarta, quinta, um dia de semana. Cara, eu sempre falava para Deus e para mim, eu falava assim, o dia que eu encontrar o fulano, e eu não conhecia ele, só de jogo mesmo, eu preciso pedir perdão para ele, cara. Cara, passou o tempo, e encontrei ele esse ano. E aí, eu vi ele lá na zaga, e eu jogo aonde? Aonde que eu jogo? No ataque. Estava jogando no ataque. E ele me marcando. Falei, pronto, hoje vai. Mas eu tinha colocado algo no meu coração. E eu falei, eu preciso pedir perdão para esse cara. Mas você acha que eu cheguei já no começo do jogo? Falei assim, vem cá. O nome dele é Marlon. E aí, Marlon? Cara, perdão aí, mano. Irmão do céu, eu acho que eu joguei o jogo inteiro tremendo. Porque o Espírito Santo falava para mim, é hoje. É hoje. E eu vejo o Espírito Santo rindo na minha cara. Porque eu fiz cagada lá atrás, desculpa a palavra, mas é. E aí ele falou assim, mas você fez, mas você pode reconhecer. Por que eu estou falando isso para você? Porque, irmão, tem coisas que a gente vai reagir de uma forma que Deus não gostaria que nós reagíssemos daquela forma. Mas nós não temos o poder de voltar no tempo e mudar aquilo daquele dia, mas nós temos o poder que o Espírito Santo nos dá diariamente para fazer a diferença lá na frente. E aí, para encurtar a história, acabou o jogo, eu peguei, comecei a ir em direção
ao banco de reserva, e daí vi que ele veio assim, ficou meio, né, de boa também, no campo lá dele, e eu fui em direção a ele. Ele, no primeiro momento, o cara fez assim, ó. Você estava nesse jogo ou não, Beto? Você estava? Sério? Eu nem lembro. Ele veio assim, daí eu falei, Marlon, preciso conversar com você, cara. Preciso falar uma coisa com você, beleza? Dele, cara, precisava pedir perdão para você. Rapaz do céu. A hora que eu falei isso, parece que saiu um bitrem das minhas costas. E eu falei, ó, não sei se você lembra. Na hora, quem apanha esquece, quem bate, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Não que ele apanhou naquele dia, mas a situação, né? Os dois não esqueciam da situação. E aí ele falou assim, cara, era você aquele dia? Ele se fez de bobo, né? Eu falei, não, cara, era eu, e eu queria te pedir perdão, cara, por aquela situação, pela minha atitude e tal. Cara, o cara foi, bateu a mão ali, me abraçou, e eu quis abraçar ele. Falei, ó, de coração mesmo, mano, me perdoa. Aconteceu a situação lá, você sabe, coisa de jogo e tal, mas isso não pode ficar assim e tal. Então o Espírito Santo deu essa oportunidade para mim. Por que eu estou falando isso para você, galera? Porque vai chegar a determinados pontos da nossa vida que nós vamos precisar ter atitude. E não é uma atitude somente do perdão, de pedir perdão para alguém, porque para você às vezes é fácil, eu errei, depende da tua personalidade, você pede perdão fácil. Mas às vezes Deus vai requerer de você atitude em outras situações, atitude de você ser um marido de verdade, atitude de você ser uma mulher que edifica o seu lar de verdade, atitude de você ser um jovem que sabe esperar o tempo de Deus, atitude de saber qual é o seu chamado e estar focado para chegar nesse chamado. Deus vai requerer isso de você, e não pense você que no meio desse processo você não vai precisar pedir perdão, desculpa, você não vai precisar realinhar algumas coisas na tua vida. E essa é a noite que Jesus preparou para nós aqui, irmão. O apóstolo Paulo fala que a constância, se você ler ali 1 Coríntios 9, 24, 27, ele fala que compara uma corrida, e ele fala assim, quem corre, né, o corredor profissional, vamos falar na nossa linguagem hoje, o corredor profissional, ele se prepara para aquela corrida. Né? O Gabriel estava filmando a Copa Truck lá hoje, né? Se eu perguntar para os pilotos lá, Gabriel, falar assim, como que fala o nome de um piloto lá, de Djalma Fogaça, está ainda vivo? Está lá ainda? Djalma Fogaça, você chega no domingo e vai correr? Não, cara, tenho certeza que o cara faz uma academia, ele estuda a pista, ele vai... Por quê? Ele está preparado para chegar no domingo e fazer aquela corrida, ou sábado, né? Hoje foi sábado, chegar e fazer a melhor corrida. E aí você cristão, você não pega na Bíblia. Você não tem um momentinho com Jesus. É o que eu falo, não existe uma fórmula de você orar, mas existe sim uma forma de você estar disposto. Então você não pega a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não pede para o Espírito Santo discernimento bíblico, você não pede para o Espírito Santo te ensinar a entender as coisas concernentes ao reino, e aí você quer viver uma vida extraordinária, e aí você quer viver o seu chamado, como, irmão? Se falasse para você hoje, pega, você vai lá no caminhão do Djalma Fogaça, você vai correr, tenho certeza que você não saía do lugar com o caminhão. Primeiro que você não ia saber nem os botões, onde que eu aperto aqui, gente, pelo amor de Deus. Tem uns carros aí, ultimamente, umas Mercedes aí, que você fala, meu Deus do céu, né? Você fala, cara, como que liga esse carro? Como que... Eu fui fazer um test drive, olha, eu estou terminando, tá? Estou terminando. Eu fui fazer um test drive, admitido mesmo, que no crente tem que ver com os olhos da fé, do novo Corolla. E eu cheguei, o cara, não, vai lá, Marco, pega aí a chave, vai lá fazer o test drive. Eu entrei no carro, todo mala, né, sem mentira, eu fiquei 5 minutos para achar o freio de mão, filho. E por que isso tem que falar ao seu coração? Porque se você não estiver preparado, o seu chamado vai ficar estagnado. 5 minutos você vai ficar 5 anos, 10 anos, paradinho. Irmão, era tão simples aonde tinha que apertar o negócio, que eu não sabia, eu fui lá fazer o test drive e não sabia onde que era o freio de mão. Então, vou fazer uma pergunta para você. Como você está cuidando do seu chamado? Como você está cuidando do seu chamado? Você está dizendo sim para Jesus lá onde você está convivendo? Você está se fazendo, né, de louco para ganhar os loucos? E aí?
Vai chegar um dia, minha gente, vai chegar um dia que Jesus vai falar, e aí, o que você fez lá naquela terra, nesses 40, 50, 60, 70, 80 anos que você viveu? Você é profissional liberal, o que você fez para a tua profissão ser uma bênção na vida das pessoas? Você faz isso, aquilo, o que você fez para que você alcançasse pessoas? Eu falo isso com o coração aberto, porque é uma coisa que eu tenho brigado diariamente. Você precisa, eu preciso, viver o nosso chamado. E como que eu vivo o meu chamado? Para a gente finalizar aqui. Como que você vive o teu chamado? Quem sabe responder aí, como viver o chamado de Deus? Como? Bem simples, dizendo sim. É só dizer sim para Jesus. Sabe, quando Jesus mostrar para você um novo caminho, quando Jesus mostrar para você o seu chamado, diga sim. Quantos estão dispostos a dizer sim essa noite? Você está disposto a sair daqui, gente, de uma forma diferente? E se amanhã você for almoçar com a tua família, você vai chegar lá e vai falar assim, deixa que eu oro hoje. Acho que eu vou fazer oração aqui nessa mesa aqui hoje. E você vai orar pela tua família. Você está disposto a sair daqui e falar, eu preciso de transformação dentro da minha casa. Eu preciso que a minha esposa, ou eu preciso que o meu esposo, eu preciso que meus familiares olhem para mim e falem assim, ele é de Jesus. Porque se não te olharem e não te verem assim, irmão, alguma coisa está errada. Não existe outro caminho. As pessoas têm que olhar para nós e têm que falar assim, você é de Jesus. Eu estava na farmácia, sexta-feira, ontem. Foi ontem ou foi quinta? Não lembro. E a glória de Deus, ela é tão maravilhosa, porque eu podia estar num dia mais estressado, chegar na farmácia assim, né? Boa tarde, vem para mim um remédio. Quando eu entrei na farmácia, por isso que eu falo, gente, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Eu entrei na farmácia e eu senti uma paz. Eu falei, mas caramba. E eu senti algum negócio bom, assim, não sei porquê, cara. E veio um cara me atender. E eu estava tão zen, tão de boa, que ele pediu o CPF uma vez, ele pediu duas, ele pediu meu CPF 3, ele pediu 4. Se eu tivesse já num dia, já meio que eu estava mais, né, para lá do que para cá, eu já falei, cara, pelo amor de Deus, homem. Cara, eu falei para ele, acho que o CPF umas 10 vezes. E de boa, eu conversei com ele, e falei a situação dele, ele falou, olha, eu fui lá para comprar fralda para meu nenê, achando que era um preço X, e cheguei lá, era o preço Y. Mas eu estava tão de boa, por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo, e eu percebi que algo tinha que ser ministrado na vida daquele cara lá. E eu fiquei de boa. E aí eu recebi uma ligação, e eu nem percebi, daí eu falei, dá licença, eu vou... Daí ele lá, tentando, e meu cadastro lá, não sei que laboratório não estava dando certo para mim comprar aí com desconto. Cara, você me tira, acho que eu fiquei uma meia hora na farmácia. E eu daí, no telefone e tal, eu acho que eu falei, eu estava falando com o Mi, eu acho que eu falei alguma coisa da igreja, não sei se eu falei, Deus abençoe, alguma coisa assim, não lembro. E quando eu desliguei o telefone, ele olhou para mim e falou assim, você é crente? Aí eu falei para ele, sou crente, cara, sou pastor ainda, você acredita? Com essa latinha aqui. E ele deu risada, ele falou assim, eu dava para ver nos seus olhos. Cara, eu fiquei feliz. Por quê que eu estou falando isso para você? Porque se é isso que a gente busca, nós temos que ficar felizes. A pessoa tem que te olhar, galera, as pessoas têm que te olhar e falar assim, cara, você tem um negócio. Eu falo, tenho mesmo. As pessoas têm que te olhar. E aí o cara da farmácia aqui na São João, se você for ali, ele falou, cara, qual igreja você vai? Eu falei aqui, 2 quadras aqui para trás, aquela igreja na esquina. Não acredito, você acredita que eu já fui lá umas vezes? Eu falei, rapaz, sério mesmo? Eu nunca vi ele. Sim, mas eu comecei a trabalhar aqui na farmácia e agora eu trabalho até às 11 horas, cara, todo dia, eu não consigo. Eu falei assim, então faz o seguinte, entra lá no YouTube e acessa o canal da nossa igreja. Sério? Sério. Irmão, o que é isso? É você não perder tempo. Você não está falando para ele assistir uma placa da igreja aqui. Você não está falando para ele vir na igreja, porque que eu quero que ele seja membro do pastor Barroso. Irmão, eu quero que ele conheça Jesus e eu quero que ele vá para o céu. Eu quero que ele conheça o plano de salvação que eu e você conhecemos, e aí ele vai para o céu.
Entendeu? E aí eu não perdi tempo, aí eu comecei a falar, Jesus, é isso. Irmão, saia daqui dessa noite, dizendo sim para o chamado de Deus. Saia daqui dessa noite dizendo não para uma religiosidade que não vai te levar a lugar nenhum. Mas saia daqui dessa noite dizendo sim para o Espírito Santo, para Ele te usar onde você for. E a pergunta que eu faço para a gente finalizar essa noite: você tem sido usado pelo Espírito Santo onde você está? Pergunta e você responde para você mesmo agora. Vamos se colocar em pé. E eu quero fazer uma oração contigo nessa noite.